do Senhor Jesus, igreja. Amém, meus amados? Que bom poder rever os irmãos e muito especialmente estar aqui com vocês para nós falar do amor de Deus, juntamente com a equipe de obreiros que vieram de todo o Brasil para estar conosco. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, livro do profeta Jeremias. Eu estou fazendo aquela leitura que todo crente faz da Bíblia. Você termina Gênesis e vai começando, né? Começa Gênesis, termina Apocalipse, começa de novo. Quem faz isso, meus amados? Termina e vai começando. Outros lê livros aleatórios. Cada um tem uma forma de ler. E eu deparei com esse capítulo 35 do livro do profeta Jeremias. E eu estou justamente nesse capítulo. E nós vamos meditar com os irmãos de casa, uma verdadeira multidão nos acompanhando, irmãos de São Paulo, de todo o Brasil e fora do país que nos acompanham, né? Para nós é uma alegria rever sobreviventes que estão aqui no altar, né? Companheiros que sobreviveram, olha quantos aqui do altar que Deus poupou a vida e que teve por um fio. Quem é grato pelos companheiros? Somos gratos a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quem encontrou diz amém? Amém. A palavra aqui do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmeras, e dá-lhes vinho a beber. Glória a Deus. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabzinias, e seus irmãos, e todos os seus filhos, e toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Porém eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou dizendo: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não só isso: não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Amém, meus amados? Salvador Jesus, estamos na tua presença, Senhor. A igreja está aqui, Pai. Oh Senhor, abre o coração do teu povo para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, e para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Pode assentar, meus amados. Irmãos, eu queria pedir a vocês uma coisa, que se fosse possível, ligasse o pensamento no céu. Eu queria que você se envolvesse no texto com a gente. Nós estamos num culto, não é verdade, meus amados? E o culto do cristão é o culto do raciocínio, o culto do entendimento. E às vezes nós não podemos ficar aqui sentados e a nossa mente lá fora. Muitas vezes o corpo está presente, mas a mente está lá fora. Mas vamos ficar ligados aqui com a palavra de Deus? Quem crê que Deus pode falar conosco? Outra coisa, meus amados, nós temos motivos para glorificar a Deus. Quem tem alguém da família que o Senhor salvou na hora da angústia? Teve as margens da morte e o Senhor salvou. Alguém tem? Olha aí, quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Motivos nós temos para glorificar esse Deus e servi-lo de corpo e alma e espírito, com muita alegria. Meus queridos e amados irmãos, Jeremias, ele foi um profeta que muitos vão chamar de profeta das lágrimas. Ele chorou muito.
Jeremias, ele precisou chorar muito. Ele foi o último grande profeta que o Senhor levantou para falar com o povo antes do cativeiro. A sentença determinada: eles iriam seguir para o cativeiro. Mas o Senhor precisava, aleluia, com a misericórdia dele, de levantar um homem com uma mensagem, aleluia, para tocar no íntimo do coração daquelas pessoas. Jeremias, ele recebeu um recado de Deus, e o Senhor falou para Jeremias: Jeremias, eu te conheci, eu te conheci no ventre da tua mãe, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Aleluia. Quem crê numa escolha de Deus assim? Quem crê? Quem crê que Deus ainda santifica alguém? Irmão, se Deus não santificar, esse processo de santificação, ele não passa de esforço da carne. A pessoa não consegue. Ele tenta por um tempo, mas ele acaba caindo. Mas quando Deus santifica, ele guarda o rapaz, a moça, ele cresce obedecendo a palavra, porque Deus o santificou. E Deus faz isso com Jeremias, santifica, e diz assim, e as nações te dei por profeta, eu vou colocar na tua boca a minha palavra. Coisa gostosa, irmãos, é quando nós recebemos a palavra da boca de Deus. Aleluia. A palavra revelada da boca de Deus para a igreja da última hora. Não quer dizer que vai haver rebuliço, que vai haver aceitação por parte do público, mas a consciência de quem está pregando em paz com Deus, dizendo, olha, eles podem não ter aceitado, mas eu preguei o que o Senhor me mandou pregar. O Senhor chama Jeremias, irmãos, eu vou ser um pouco mais rápido. E quando ele chama Jeremias, ele diz assim: Jeremias, tem uma coisa, você não pode ter medo da cara deles. Está no capítulo 1. Você não pode ter medo da cara deles. Eu vou te colocar, Jeremias, como torre forte. Eu vou te colocar, Jeremias, como... Eu acho muito bonito, irmão, se vocês quiserem rapidamente, só para não ficar nas minhas palavras, o capítulo 1 do livro de Jeremias, no verso 17. Tu, pois, cinge os lombos, ou seja, se prepara para a batalha que você tem à frente, levanta-te e diz tudo quanto eu te mandar, não te espante diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Ele era o último profeta, está dizendo, olha, não tenha medo, não te espante diante deles, porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro, muro de bronze, contra toda a terra, contra reis de Judá, seus príncipes, sacerdotes e contra o povo da terra. E ele chama esse povo, meus amados, ao arrependimento. E ele começa a pregar. E a luta de Jeremias é absolutamente a mesma luta nossa. Porque ele é um mensageiro da última hora. É um mensageiro que já está enxergando Nabucodonosor subindo. É um mensageiro que já está enxergando o levante da Babilônia. Já está chegando, é como se ele escutasse os barulhos dos cavalos da Babilônia. Ele está escutando que está vindo destruição. Ele está entendendo tudo que está vindo. Só que contrapondo o que ele pregava, vem uma raça, uma corja de pregadores, meus amados, que despregava tudo que Jeremias pregava. Ele pregava e eles diziam, olha, paz, paz, diz o Senhor, quando não havia paz. Diz a Bíblia que eles pregavam e curavam levianamente a ferida do povo. Curava levianamente a ferida. O que é isso? Dava só o remedinho paliativo. Sabe que você está com infecção, está morrendo de Covid, e alguém vai lá e dá dipirona para você? Não vai resolver, a febre vai voltar. Não tem remédio. Eles curavam levianamente, mas Jeremias vinha com o remédio certo, pregando arrependimento para aquela nação. Aleluia. Desde os primeiros louvores que foram cantados aqui,
A gente sente hoje, só quem está com o coração sensível, Deus nos chamando hoje para nos envolver em um processo de arrependimento. Queridos e amados, esse povo vai ouvindo a palavra e eles vão ignorando a mensagem. Jeremias vai pregando e eles vão ignorando. Chega um ponto que o próprio Deus permite que aqueles figos bons que a Bíblia vai descrever, que aqueles bons irmãos sejam levados para a Babilônia, como Daniel, a primeira leva. E mesmo assim Deus continua pregando e tentando ver se esse povo se arrepende. Mas eles não se arrependiam. Aí foi quando o Senhor, no capítulo de número 34, o Senhor vê esse povo fazer um propósito com Deus. Eles fazem um propósito de soltar os escravos, de não escravizar mais os próprios judeus. Eles fazem uma aliança que até parece que ia dar alguma coisa. Jeremias até imagino que ficou até feliz. Mas poucos dias depois de fazerem o voto, de fazer o pacto, vocês querem ver o que aconteceu no capítulo 34? Até parece que a mensagem que a gente prega tem efeito. Quem já desceu do púlpito assim, termina de pregar e diz assim: não, o irmãozinho chorou hoje, vai ter resposta. Ô irmão, mas é só conversa. A maioria das vezes você está num culto, está pregando e você vê alguém chorando e derramando lágrima, e você diz: hoje vai levantar a mão, vai aceitar Jesus como Salvador. Mas eles voltam do mesmo jeito para casa. Quer ver o capítulo 34, verso 11? Eles, vamos ler o 10 também. Obedeceram todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança, que cada um despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que não se fizesse mais servir deles. Obedeceram, pois, e soltaram, fizeram alguma coisa. Mas no 11, mas depois arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedidos, libertos, e os sujeitaram por servos e por servas. Arrependeu do que tinha feito. Será que tem alguém aqui no nosso meio com esse propósito, irmão? Mudou, tomou uma decisão, mas depois arrependeu? Que Deus nessa noite tenha misericórdia de nós, que a decisão que nós tomamos venha nos levar até o final. Nós vamos tomar a decisão e vamos até o final. É o propósito de hoje. Aí quando o Senhor vê isso, eles não sustentam a aliança. Aí o Senhor diz assim: olha, eu vou fazer isso. Eu tenho um grupo de pessoas aqui. Eu quero chamar para vocês aqui, Jeremias, chama lá os recabitas. Um clã, uma família, um povo. Chama esses recabitas que estão aqui em Jerusalém, trazem eles a uma das câmeras do templo. O que é isso? A um dos quartos. O templo era grande, como esse nosso, tem várias repartições. Coloca lá, chama esses recabitas, toda a família, e enche as taças de vinho e coloca diante deles, e manda que esse povo tome vinho. Quando eu olhei isso aqui, eu achei muito bonito, eu achei muito lindo. Por que eu achei bonito, meus amados irmãos? Esse povo, olha para você ver, essa organização, eles tinham nascido aproximadamente, se você pautar aquele texto de Jeú, quando Jeú começa a querer destruir a família de Acabe, lá no capítulo 10, mais ou menos vai ter 250 anos. Alguns estudiosos dizem de 200 a 300 anos. Surge um líder por nome Jonadab. Jonadab, quando começa a ver o pecado da família de Acabe, o pecado da família de Jezabel, Judá também trocando as pernas na fé, eles olham um para o outro, e esse líder chamado Jonadab, ele levanta a cabeça e diz assim: minha família, meu povo, vem cá, não dá para nós cultuar mais na igreja de Jezabel. Comer na mesa de Jezabel não dá. Josafá está misturando também, já está casando lá o filho. Josafá também está misturando a família. O negócio está meio misturado. Vocês têm fé? Chama um grupo. Vocês têm fé de quê, nosso pastor? Vamos denominá-lo de pastor. Nós vamos viver uma vida austera.
Mas como que é? Não, vocês lembram que Deus, nosso Pai, sustentou nossos antepassados no deserto por 40 anos, vivendo em cabanas, e o maná descia do céu, e eles comiam e não morriam de fome? Nós lembramos. Você lembra que o Senhor falou para os nazireus não tomar vinho? Nós também vamos ser um grupo escolhido. Nós não vamos. Vocês têm fé para viver comigo sem plantar vinha, sem plantar alimento, viver nômade, como peregrino na terra? Um grupo levantou a mão e disse: estamos juntos, pastor. Conta conosco, pastor. Então pode vender tudo que você tem. Imagina, esse povo era descendente dos quineus. Quineus era um pessoal parentado com Moisés, devido à família do sogro de Obabe, de Reuel. Eles eram parentes, os quineus. E esse povo agora vende tudo. Imagina vendendo fazenda, vendendo gado, vendendo tudo e dizendo: nós vamos ser nômade, nós vamos ser peregrino na terra. Uma vida austera, sem medo do frio, sem medo da chuva, sem medo da fome, sem medo da espada dos ladrões, sem medo dos bandidos que viviam nos desertos, confiando na palavra de um líder. Aleluia! Bendito seja Deus. Deus ainda tem liderança, meus amados. Deus ainda levanta líderes. Que liderança era essa de Jonadab? Que liderança? Fazer com que alguém vendesse a propriedade, vendesse os bens, vendesse tudo para servir a Deus. Aleluia! Hoje, meus amados irmãos, é isso que eu acredito. É isso que esses pastores que estão aqui acreditam. É isso que esses homens estão aqui. Disseram assim, ó: no dia que eu fui chamado por Deus. Pastor Fidel, lembra da empresa que trabalhava há 11 anos? Cheguei para o patrão e disse assim: ó, estou pedindo conta, estou indo embora. Mas você vai para onde? Não sei. Estamos indo para onde o Senhor nos mandar. Aleluia. Nós tomamos decisões e abrimos mão de tudo. Quem aqui tomou decisão um dia? E alguém diz assim: aonde você vai servir a Deus? E você diz: lá naquela igreja que as mulheres ainda têm cabelo comprido. Aonde você serve a Deus? Lá naquela igreja em que as mulheres ainda tampam os joelhos. Aonde você vai servir a Deus? Eu vou abrir mão de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Eu vou abrir mão de tudo, do futebol, da cerveja, de tudo, como os recabitas, para servir o Senhor. Quem tem fé para isso, meus amados? Jonadab era um líder, não era um grande clã. Olha para cá, ele não era um grande clã, não era um grupo muito grande, não era. Mas era um grupo que fazia diferença na terra. Irmão, era tão conhecido que quando Jeú, vamos lá no capítulo 10 do livro de 2 Reis. Vamos lá, bem rapidinho, que nós vamos já terminar com os irmãos. Capítulo 10, ou é capítulo 11, quem lembra? Vamos lá. Capítulo 10 do livro de 2 Reis. A quem era Jonadab. Capítulo 10, verso 15. E partindo dali, quem era que partiu dali? Jeú. Encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que ele vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: reto é o teu coração para comigo, como o meu é para contigo? Disse Jonadab: é. Então, se é, dá-me a mão. Espera um pouquinho. Jonadab não era qualquer homem. Quando Jeú vai passando, ele vê Jonadab. A decisão de Jonadab de servir a Deus já tinha percorrido a terra. Todo mundo sabia quem era Jeú, quem era Jonadab. Todo mundo sabia que existia um homem chamado Jonadab, que decidiu viver uma vida simples, mas agradar a Deus, não concordar com Baal. A primeira coisa que ele não concorda é com Baal. Quando Jeú olha para ele e diz assim: ô Jonadab, eu sei da sua decisão. Rapaz, você está pronto para lutar contra os descendentes de Acabe, contra os adoradores de Baal comigo? Ele diz: estou pronto.
Se é pronto, dá minha mão. Você sabe o que é dar a mão? Olha para cá que eu vou falar para vocês. Posso falar? Olha para cá, vou falar para vocês. Pega na minha mão, dá a mão aqui comigo. Você está pronto para servir a Deus aqui nesse lugar? Você está aqui é por um acaso? Você está pronto para dar a mão aqui para essa obra? Você está para abandonar tudo? Sabe por quê, irmão? Tem gente que está no nosso meio, mas não dá a mão. Ele está no nosso meio, mas não fala a mesma língua. Ele está no nosso meio, mas não trilha o mesmo caminho. Ele não aceita o que o pastor prega. Ele até gosta do pastor para tirar uma foto aqui no pé do altar, para colocar no status, mas ele não obedece aquilo que é pregado. Ele não aceita a palavra que sai do altar. Ele não dá a mão para quem Deus levantou. Ele não sobe no carro, ele não vai junto. Eu estou aqui, eu amo meu pastor, mas quando a cabeleireira vai lá e escova o cabelo, corta as pontas, o amor pastor vai embora, o amor à igreja vai embora, o amor à palavra vai embora. Não é reto o coração, é coração enganoso. Deus te chama hoje para viver um coração reto diante de Deus. Irmão, tem gente que está no mesmo barco, subindo no carro. Aí a irmãzinha, vou falar, a irmãzinha tem a filha, eu tenho duas. Daqui para frente eu não sei, mas enquanto é pequena a gente consegue ajudar. Enquanto que ele está na nossa mão, nós podemos fazer alguma coisa. Mas a irmãzinha tem a filha, e ela não pode cortar o cabelo, mas vai no cabelinho da filha, e depois põe para cantar na frente. Irmão, dá a mão, sobe no carro. Não tem que usar calça comprida para ir para a escola, que é minha filhinha. Pois é, meu irmão, sobe no carro aqui hoje. Aleluia, faz aliança com Jonadab aqui hoje. Faz aliança com Jeú. Jeú é sentença. Jeú é sentença de Deus. Deus não vai tolerar mais, meus amados. Deus tem me falado nos últimos dias que é tempo da igreja se posicionar. É tempo de nós. Vou dizer para vocês uma coisa, irmãos. E nós ficamos com medo porque a pandemia está aí e corre o risco de não vir. Pode não vir, meu irmão. Se você não tocar, outro toca. Se você não cantar, Deus levanta outro. Mas Deus vai levantar adoradores neste lugar. Quem sente que é tempo de nós servir a Deus de corpo, alma e espírito? Sobe no carro. Subir no carro, meu irmão, não é abraçar o pastor aqui e voltar para casa falando mal do pastor. Subir no carro, meu irmão, não é pregar isso aqui e na minha igreja passar a mão. A mensagem que eu prego aqui, eu prego lá na minha congregação. Quem sente que é tempo de Deus mudar a nossa vida? A aliança foi quebrada. No capítulo, Jeremias descreve uma nova aliança. Eu não sei se é no capítulo 32, mas ele fala aliança no dedo de pedra não resolve. Agora eu não vou escrever mais em pedra, eu vou escrever no coração. Quem é descendente de Recabita tem a palavra no coração, tem a palavra escondida no íntimo do ser. É reto o teu coração para comer? Sobe no carro, vamos fazer a obra. Eu tenho certeza que hoje aqui tem gente que vai tomar uma decisão aqui hoje. Quem vai tomar uma decisão de servir a Deus à luz dessa palavra? Irmãos, então Jonadab há 250 anos aproximadamente ensinou isso. 250 anos, há 300 anos depois, o que acontece? O Senhor confiava neles. O Senhor confiava nos recabitas. Olha para cá, o Senhor diz assim, ó, e não é qualquer um não, coloca Jeremias. Jeremias, os recabitas conheciam que Jeremias era a voz de Deus. Quem está entendendo, meus amados? O povo sabia que Jeremias era a voz de Deus. Aí o povo leva lá para dentro da câmara, escondido. Olha para cá, meus amados, põe ele escondido dentro da câmara. Porque ser fiel no meio do povo é fácil. Ser fiel no meio do altar é fácil. Aqui no altar, rodeado por esses homens aqui, ó. É fácil ser servo, ser fiel. É fácil vestir como crente aqui. Dura é ter 2 guarda-roupa. Mas levaram ele para onde? Para a câmara escondida. Ninguém está vendo, vamos cá. Vamos testar eles onde ninguém está vendo. Deus vai te provar onde ninguém está vendo. É lá dentro onde ninguém vê que Deus vai te provar. É lá que Ele vai te aprovar também.
É lá que você vai ser provado, mas é lá que Deus vai te aprovar. Leva para o quarto, onde ninguém está vendo. A câmera do homem de Deus, salão homem de Deus. Põe vinho. Jeremias está dizendo assim: toma vinho. Se fosse outro, alguém ia dizer assim: o que eu estava esperando era isso. Agora, né? Não é mais. Jonadab já morreu. Profeta que está falando, ué. Quem está falando comigo é Jeremias. É a oportunidade que eu queria. Agora eu tomo todas. Toma vinho. Jeremias olhou assim. Eles olharam para Jeremias e disseram assim: nós temos aliança. O senhor não sabe da nossa história? Aleluia, eu estou contando hoje isso em alusão a 30 anos dessa igreja. Se pegar suas fotos da internet 30 anos atrás e comparar com hoje, você é a mesma? Se pegar a nossa mensagem que pregávamos há 30 anos, é a mesma? Você é o mesmo? Há quanto tempo você não fala mistério com Deus? Há quanto tempo você não sente a presença? Alabasteira manturiai, sanamahasiriai. Há quanto tempo você não sente a glória de Deus na sua vida? Experimenta misturar essa técnica com a unção de Deus. Experimenta misturar a unção de Deus na mensagem, e você vai ver a glória de Deus se manifestar. Jeremias colocou vinho. Ele disse assim: olha, nós não tomamos, nós ainda confiamos na palavra que o nosso pai Recabe. Para eles era o pai Recabe, eles chamavam de pai Recabe. Pai fala de protetor, pai fala de provedor, pai fala de ajudador. Aí Deus olha assim, está dizendo assim: está vendo aí? Está vendo aí? Eles estão obedecendo a voz de um pai morto. E o pai deles falaram e morreu uma vez só. Falou e morreu. Eu estou vivo. Eu falo todo dia. Eu madrugo falando no teu coração. Você põe essa roupa, eu uso o meu espírito para dizer para você não usar. Alabasteira mãe. Você vai para o caminho porque você quer, porque o meu espírito vai falando com você. Deus marcou um encontro para dizer para você hoje: sobe no carro, alinha teu coração com a palavra de Deus e serve o Senhor à luz desse evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Fiel. Ah, mas fiel a Jonadab? Ô irmão, fiel a Jonadab. Mas então tem que ser fiel a Deus, não ao homem. Eu volto lá no pastor César. Uma das convenções que o senhor pregou, o senhor falou da doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. Aí você vem, você não consegue ensinar o que o teu pastor prega aqui no altar. Você não consegue obedecer o que o teu pastor, que tem 30 anos aqui, que muitos de vocês pegou no colo, que muitos de vocês ele mordeu a orelha, que muitos de vocês ele tem como filhas e como filho. Aí você ouve a mensagem e você ignora. Quando ele passa uma revelação, você levanta as suas mãos e crê no milagre. Mas quando é mudança de vida, você não acredita. O teu coração não é reto. A mão de Deus está estendida. Você pode sentir a mão de Deus estendida para você aí. Você pode sentir a mão de Deus dizendo: é reto o teu coração. O teu coração é reto. Eu li um livro uma vez que dizia assim, ó: se os teus irmãos antigos, dos marcos antigos, pregaram uma coisa, mesmo que você não tenha conhecimento, não questiona não, obedeça. Obedeça. Aí o Senhor começa a ver esses recabitas e diz assim: está vendo aí, Jeremias? Está vendo aí? Eles não se venderam. Olha aí, ó. O que eu quero aprender com isso? Deus tem que ter uma igreja luz na terra. Os recabitas, sabe aqueles essênios que Deus preservou lá da ordem onde acreditam que João Batista fazia parte? Assim eram os recabitas. E assim somos nós da última hora. Quem crê que Deus te levantou para isso?
para quando você cantar aqui, a tua luz brilhar. Brilhar. E alguém, o Senhor dizer assim, o Senhor te apresentar pelas redes sociais. Já pensou? Alguém lá na Alemanha, alguém lá na Europa, alguém quem sabe lá na América do Norte, e agora clicou no computador, o Senhor mostra, tem Recabita na terra, Adab na terra, Alabassúria, tem adoradores na terra. Oh, bendito seja Deus. E alguém vai dizer assim, ó, e tem um povo desse ainda, tem moças assim ainda, tem irmãs assim ainda, aleluia, que não precisa fazer caixinha na ponta do cabelo para disfarçar o corte. Ainda tem um obreiro que guarda a palavra. Alabassúria. E eu tenho certeza que pessoas vão entrar por essas portas, aleluia, procurando a luz. Deus procura pessoas para Ele apresentar, irmão. Lembra de Jó? O Senhor diz assim: Satanás, tu viu meu servo Jó, homem íntegro? Deus pode te apresentar lá na faculdade, Deus pode. Deus pode te apresentar lá na empresa que você trabalha, Deus pode. Deus pode te apresentar aqui hoje, eu creio que pode. Aleluia. Para terminar com vocês, aí o que acontece a palavra? O Senhor está dizendo assim, ó, Recabitas, não vai faltar liderança para vocês. Recabitas, não vai faltar homem de Deus na liderança suas, que estejam diante de mim. Sabe por que eu vou falar para vocês? Tem igrejas por aí, pode falar isso, que tinha líder, aí o líder morre, o outro que está na sucessão, ou a outra, né? Porque tem lugar aí que é outra, na sucessão, ele está dizendo assim: morre logo, infeliz, que eu vou abrir mão disso e disso. Morre logo que eu vou mudar isso. Morre logo que eu vou mudar tudo aqui. O coração não é reto. Recabitas, meu irmão, Deus está dizendo assim: vai ter líder, vai ter sucessor. Quem crê que Deus levanta homens, irmãos, a lâmpada não vai apagar. Deus vai levantar homens para pregar o mesmo evangelho. Deus vai levantar mulheres para pregar a mesma palavra. Ei, coisa linda, né? Alguém pregando o mesmo evangelho, dizer assim, ó, nosso pastor, nosso líder dormiu, mas nós estamos aqui diante do que nós aprendemos. Que todo mundo sabe que o prefeito de São Paulo faleceu muito novo, né? Tinha a minha idade, 40 anos, o Bruno Covas. E ontem eu ouvi uma entrevista, sexta, do vice que assumiu o lugar dele. E o rapaz perguntou para ele assim: você vai trocar os seus assessores, aqueles que trabalham, o seu secretário, a secretaria. Obrigado, pastor. Você vai trocar o seu secretário, vai mudar tudo? Ele falou: não, nós ganhamos a chapa, Bruno e... como é que chamou o rapaz? Não, Bruno Covas, e o rapaz que está lá agora, me passou o nome dele. E nós ganhamos juntos. E não seria leal para com ele. Ele morreu. Mas a secretaria vai até o final a mesma. O projeto de governo é o mesmo. Eu fiquei olhando aquilo e lembrando dessa mensagem. E falei: nós não conseguimos nem em vida pregar a mesma coisa, falar a mesma língua, viver o mesmo evangelho. Aleluia, nós não conseguimos nem em vida. Aleluia, quanto mais dar continuidade naquilo que nós aprendemos. Mas eu sei que no meio dessa multidão, Deus vai levantar recabitas com o coração aberto para dar continuidade nessa obra. Não é todas não. Eu posso olhar para vocês? Vai ter jovenzinha dessas aqui que vai honrar até o final. Vai ter jovens desses aqui que vai honrar até o final. Deus te chama hoje, meus amados, para obedecer. Aí o Senhor está dizendo assim: não vai faltar líder. Essa ordem era para ser chamada para Israel obedecer isso. Isso teria que ser para Israel, mas foi para um pequeno clã. Às vezes, irmãos, nós não estamos atrás da maior igreja, da maior instituição. Nós somos o povo que obedece a palavra. Deus abençoe vocês. Eu queria que vocês ficassem em pé. Não dá para me chamar ninguém à frente.
Mas eu queria perguntar a alguém aqui que sente vontade de melhorar diante do Senhor. Como é que você consegue olhar nos olhos do seu pastor, do seu líder, orar diante do Senhor, não obedecendo aquilo que Deus ensina? Como é que eu subiria aqui em cima para pregar, não vivendo esse mesmo evangelho? Aleluia. Quem quer mudança de vida aqui hoje? E quem sabe você vai me dizer: pastor, eu tenho sido tentada para mudar os meus costumes, para beber vinho, colocaram taças diante de mim, mas eu não vou negar aquilo que o Senhor, aleluia, me ensinou. Tem alguém aqui hoje que quer mudança de vida? Levante as mãos aí, no seu lugar onde você estiver. Aleluia, alabaçúria. Tem gente aqui, tem irmãs que o diabo dizia: corta, você diz: não corto. Aleluia, sai da igreja. Tu está dizendo: eu não vou sair. Eu tenho aliança, eu tenho pacto. Alabaçúria. A mão de Deus vai segurar na tua mão aí agora. Levanta para cima a tua mão bem alta. Aleluia, é reto o teu coração. Aleluia, diante de Deus. Se levanta a tua mão, porque o Senhor vai segurar. Alabaçúria, alabás, xarabás, teramanai, orianda, alabás. Ó Deus, toma teu povo nas tuas mãos. Alabás, orianda, alabalaia. Toma, meu Pai, essa igreja. Toma teu povo, meu Pai. Dai-nos um coração reto. Dai-nos um coração, meu Pai, disposto a obedecer. Repreende a vaidade. Repreende o mundanismo. Repreende o desejo da carne. Traz de volta esse rapaz. Traz de volta essa moça. Renova esse lugar. Alabaçúria. Batiza com teu Espírito. Batiza com a tua glória. Alabaçúria, calabaia. Urianda, alabás. Urianda, alabás. Uricanda, alabalaia. Alabás, tene, amanai. Ó Deus, não me deixa retroceder. Não me deixa, Senhor, abrir a mão daquilo que eu aprendi nesse altar. Ó Pai, levanta teu povo, levanta a tua noiva e prepara um povo especial, zeloso e de boas obras, que possa ser luz, sal da terra, luz do mundo. Alabás, alabás, orianda, alabás. Alabalás, alabás, ó Deus, alabalaia, súbia. Deus está te chamando de volta para uma nova vida. Alabás, renova teu povo, Pai. Faz uma obra aqui nesta noite e nos ajude a ir até o fim. Aleluia.